Muitas vezes você continua em meio às dívidas porque você não sabe fazer esse tipo de análise. Se você não sabe analisar esse tipo de coisa na hora de pagar suas dívidas, a tendência é que você continue endividado. E o pior, eu vejo muita gente ensinando errado aqui pela internet. Por mais que dívida seja algo que te gere desespero, medo, sentimento de culpa, existe um caminho para você sair disso tudo, só que é super importante que você tenha conhecimento e saiba analisar esse tipo de coisa na hora de ir pagando as suas dívidas. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar em detalhes que tipo de coisa é essa que você precisa analisar antes de ir pagando suas dívidas, que vai te colocar na frente de 99% das pessoas. Olá, tudo bem? Tarcísio Figueiredo aqui falando, sou consultor e educador financeiro. Aqui nesse canal eu tenho muitos vídeos relacionados a dívidas e tem uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu bato nesse assunto, que dívidas não é um bicho de 7 cabeças, não é algo rápido nem fácil assim de sair. Porém, quando você tem conhecimento, tem um passo a passo estratégia, a tendência é que você saia cada vez mais rápido das dívidas. E entenda o seguinte também, dívidas não é um problema da sua vida financeira, ela é consequência de um problema. Se você hoje está sofrendo em meio às dívidas é porque, infelizmente, você cometeu alguns equívocos lá atrás que te levou a essa situação. E sobre isso, motivos que te levam às dívidas, eu criei um vídeo específico para falar sobre isso. Qualquer coisa, dá uma olhadinha aqui no card. É super importante que você veja e entenda por que você entrou em meio a essas dívidas. Uma coisa que eu sempre gosto de falar também, que dívidas a gente paga com dinheiro. Porém, o que tira a dívida de você é justamente o conhecimento. Porque nada adianta você pagar sua dívida se você continua com hábitos de endividados, continua gastando mais do que você ganha, fazendo várias besteiras com o seu dinheiro, tomando empréstimo, utilizando o cartão de crédito sem nenhum tipo de controle. Então a tendência é que você continue em meio às dívidas. Por isso que eu sempre falo que dívidas é só um sintoma do problema, mas ele não é um problema. Para de fato você eliminar de vez as dívidas da sua vida, você precisa atacar a causa. E aqui no Brasil, o recordista em termos de dívidas é justamente o cartão de crédito. E isso acontece muito por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe lidar com crédito, com aquele dinheiro fácil, vamos dizer assim. É um crédito que você pode comprar qualquer coisa que tiver interesse, pode parcelar em várias vezes, porém um dinheiro que você pega emprestado. E daqui a 30 dias você precisa pagar. E se você não paga, os juros é algo absurdo, rotativo, cresce a toda velocidade e você perde de vista. Por conta desses juros altos de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, que muitas vezes as pessoas acabam se equivocando na hora de pagar suas dívidas. É claro que financeiramente falando, se você elimina essas dívidas de maior juros, a sua dívida para de crescer a toda velocidade e você para de viver naquele tormento. Só que você precisa entender o seguinte, na hora de criar um planejamento para sair das dívidas, a gente não pode ficar olhando para juros, a gente precisa analisar risco. Na hora de criar um planejamento para sair das dívidas, o seu foco não pode ser os juros, o seu primeiro foco é a questão do risco. Risco de perder alguma coisa, perder algum bem, porque se você perde isso, aí sua vida desanda. Vou pegar aqui um exemplo básico aqui de uma dívida comum na vida de qualquer pessoa, luz e água. Se você deixa de pagar sua luz e deixa de pagar sua água, você corre o risco de ter o corte. E aí, se você não tiver luz em casa, como é que você vai sobreviver? Como é que você vai cozinhar sua comida? Como é que você vai fazer suas coisas? Se você não tiver água, como é que você vai sobreviver? Então você tem que analisar esse tipo de coisa. A mesma coisa, financiamento de imóvel, financiamento de carro, pensão alimentícia. São dívidas que, se você não paga, você corre o risco de perder o seu bem. No caso de carro, perder um carro. No caso do imóvel, o imóvel. E no caso aqui de pensão alimentícia, é a única dívida aqui no Brasil que, se você deixa de pagar, você pode ser preso. Ainda nessa questão de risco, outra dívida que muitas vezes as pessoas não se ligam, mas se você deixa de pagar, você corre o risco de perder o seu imóvel. Condomínio. Se você deixa de pagar o seu condomínio, o seu imóvel pode ir a leilão. Sim, e aí você perde o imóvel, tudo se complica. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, querendo dar prioridade no cartão de crédito por conta de juros, aí abre mão do condomínio. Só que aí tá tudo errado. Aí ela fica sem imóvel, sem lugar para morar, e o cartão de crédito continua lá rolando lá os juros e ela não paga nada, porque não tem conhecimento. Porque cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal tem uns juros altos aqui no Brasil, principalmente falando no nosso país, que é o país dos juros altos. Justamente por conta do risco do banco não receber, tomar um calote. Ou seja, se você deixa de pagar o cartão de crédito, o banco não tem como tomar nenhum tipo de bem de você. É claro que existe consequência relacionada a isso. O seu nome pode ficar restrito, você receber ligações de cobrança, ficar com restrição nele, mas em termos de bem, ele não vai poder tomar nada de você. Por isso que os juros é lá em cima. Agora, no caso, quando envolve financiamento ou qualquer bem em garantia, os juros é baixo porque tem a garantia do bem. Ou seja, se você não paga, ele pode tomar aquele bem de você e resolver a vida dele.
E é por isso que você precisa analisar risco, ou seja, esse tipo de dívida é juros baixos, para você o risco é maior. No caso, não tem bem atrelado, então no seu caso é baixo risco. Então nesse caso, qualquer planejamento que eu for fazer para quitar minhas dívidas, eu só olho o risco? Eu não posso olhar juros? Não, os juros você vai olhar sim, mas vai ser um segundo, terceiro, quarto filtro, depende muito da sua situação, da sua dívida, do tamanho. Eu sempre falo que dívida não existe uma coisa única para todos, porque tudo depende de cada pessoa, varia muito, mas geralmente a ideia lógica é que você primeiro analise o risco, depois você olha o tamanho, depois você analisa juros e assim vai. Esse tipo de planejamento que eu faço com meus clientes, muitas vezes eles preferem abrir mão mesmo do cartão de crédito, do empréstimo pessoal, deixa para pagar lá no final, que aí vai criando, guarda esse dinheiro para pagar essa dívida depois, em uma boa negociação aí, que pode ter um bom desconto. Sobre cartão de crédito, se você está sofrendo com essa dívida, quer conhecer uma estratégia que fez com que meu cliente quitasse essa dívida em 8 meses, tendo 96% de desconto, vou mostrar até o print aqui, ele estava devendo 53 mil, pagou essa dívida com quase R$ 1.756. Aqui abaixo tem um link de um aulão, eu ensinando passo a passo esse tipo de estratégia com oferta exclusiva. Então aproveite agora, se você está sofrendo aí no cartão de crédito, adquira essa oferta que vai te ajudar aí muito. E eu explico melhor essa questão de qual dívida você começa a pagar primeiro, também nesse vídeo que está aqui, qualquer coisa dá uma olhada, vai te ajudar aí muito. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e se surgir alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que na medida do possível eu vou te responder. Um forte abraço, tudo de bom.